Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em direito administrativo e hoje vamos verificar se ocorre renúncia tácita ao reajuste de preços. Nós vamos observar que esse assunto ele tem ligação com o Instituto da Preclusão, né? Sobre a preclusão, nós tivemos uma live sobre esse instituto, onde falamos dos seus tipos, que são a preclusão temporal, a consumativa, a lógica, a punitiva, a administrativa, como também apresentamos exemplos de cada tipo. Nós falamos também um pouco sobre a incidência da preclusão na repactuação e se é possível o reajuste retroativo e automático. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nós vamos iniciar nossa live com a seguinte pergunta: ocorre renúncia tácita ao reajuste de preços? Bom, para responder a essa pergunta, vamos relembrar que a proteção ao equilíbrio econômico-financeiro, ela se dá basicamente por meio de três institutos: o reajuste, a repactuação e a revisão ou recomposição contratual. Essa proteção à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, ela provoca variadas discussões acerca da aplicação desses institutos. Uma das questões é a renúncia ao reajuste de preços. Mas o que é a renúncia? A renúncia, ela é uma ação ou efeito de renunciar, de rejeitar algo. A renúncia, ela pode ser tácita ou expressa. Na expressa, como o próprio nome diz, há uma declaração expressa de renúncia a um determinado direito. Pessoal, a renúncia expressa não significa necessariamente escrita, pois podemos expressar verbalmente a renúncia. Já a tácita, ela se dá por um comportamento convincente do titular do direito em que é possível concluir o seu ânimos em extinguir seu direito. O ânimos, ele significa intenção, finalidade, intuito. Então, o não exercício de um direito por inércia do titular não significa a renúncia tácita a esse direito. Por quê? Porque a inércia do titular, ela pode conduzir ao perecimento do direito através dos institutos da prescrição e da decadência. Logo, a perda do direito por inércia do titular, ela não é uma forma de revelar a vontade deste, ela serve para trazer a segurança jurídica à sociedade. Após essa brevíssima exposição sobre renúncia, vamos relacioná-la com o reajuste de preços. O reajuste de preços, ele seria um ajuste automático do valor dos pagamentos à variação do preço dos insumos. Esse reajuste, ele se faz conforme fórmula ou sistema pré-estabelecido, ligados a índice dos insumos publicados com base em dados oficiais ou por informações da Fundação Getúlio Vargas. Como já mencionado em vários vídeos, a periodicidade para a concessão do reajuste, ela ocorre a partir de 1 ano. Dessa forma, eu pergunto: é possível a renúncia ao reajuste de preços, considerando se tratar um mecanismo próprio do direito ao equilíbrio econômico-financeiro, conforme prescrito no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, no artigo 40, inciso 11 da 8666, e no artigo 25, parágrafo 8º da nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021? Bom, temos que ter em mente que o reajuste de preços é um direito patrimonial disponível. Por isso, há o entendimento de que pode ocorrer a sua renúncia. Mas antes de prosseguir, vamos abrir um parêntese. O que é direito patrimonial disponível? O direito patrimonial disponível, ele ocorre
quando esse direito ele pode ser ou não exercido livremente pelo seu titular, sem que haja uma norma cogente impondo o cumprimento da norma sob pena de nulidade ou anulabilidade do ato praticado com a sua violação. Ou seja, são direitos dos quais a pessoa pode abrir mão. Esse fica mais fácil nessa definição. Por exemplo, abrir mão da restituição do valor danificado em relação à colisão de um carro ou de uma moto. Né? Eu posso abrir mão dessa restituição. Por outro lado, nós temos o direito indisponível, no qual não podemos abrir mão. E quais seriam esses direitos? Seria o direito à vida, à liberdade, à saúde, à imagem e à dignidade. Fechamos nosso parênteses. Então, existem doutrinadores e entendimentos jurisprudenciais que entendem ser possível a renúncia tácita. Sob que alegação? Eles alegam que se o contratado ele não solicitou no momento oportuno o reajuste, né, após 1 ano da vigência contratual, ele perderia o direito ao reajuste de preços. Eles consideram que ocorre a preclusão lógica. E por quê? Porque quando atos jurídicos posteriores ao momento em que deveria ter sido realizado o reajuste, sem ter sido contemplado na celebração de um termo aditivo de prorrogação contratual, ocorreria, então, a preclusão lógica. Lembrando, a preclusão lógica, ela consiste em quê? Ela consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual que seja incompatível com outro realizado anteriormente. Por exemplo, seria o pedido de reajuste após a celebração de termo aditivo de prorrogação contratual. Todavia, entretanto, há entendimentos contrários a essa tese. Segundo o professor Joel de Menezes, a previsão constitucional é medida importante que se presta o quê? A assegurar a posição patrimonial dos contratantes. De acordo com o professor, o assunto ele é tratado de forma equivocada e bastante restritiva pela legislação ordinária, pela própria administração pública, pelos tribunais judiciais e pelo Tribunal de Contas. Portanto, segundo o professor, a elevação constitucional ela se revela em argumento bastante útil para dar efetividade e fazer prevalecer o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, eu pergunto, de novo, se o ordenamento jurídico brasileiro, né, ele atribuiu status constitucional a esse direito, seria admissível ponderar a sua renúncia tácita, mesmo que se trate de um direito patrimonial e disponível? O entendimento é que não. Pessoal, que fique claro que esse entendimento não está afirmando que os valores oriundos de reajustes, eles não possam ser renunciados pelo contratado. Não é isso. Esses valores provenientes de reajustes, eles podem ser renunciados. Por quê? Porque eles são disponíveis. Pessoal, o que essa doutrina traz é que essa renúncia ela deve ser expressa em razão da relação de direito público e a singular relevância jurídica da remuneração do contratado. Sobre esse assunto, a Advocacia Geral da União, ela entende que o direito ao reajuste de preços é de natureza patrimonial e disponível, admitindo a renúncia pelo contratado, desde que realizada de forma expressa e definida, preferencialmente por meio de disposição específica no termo aditivo de prorrogação contratual a ser firmado entre as partes. Temos ainda manifestação da professora Lúcia Vale Figueiredo, que entende que se afirmar ter havido renúncia tácita pelo simples fato de ter assinado o termo aditivo com mudanças contratuais, é admitir uma administração
que não estaria a tutelar o interesse público primário, né, aquele das suas finalidades essenciais. Porém, apenas seus interesses o quê? Secundários. Dizemos que o interesse público primário é o verdadeiro interesse a que se destina a administração pública. Por quê? Porque este alcança o interesse da coletividade e ele possui supremacia sobre o particular. Já o interesse público secundário, ele visa o quê? O interesse patrimonial do Estado. Os doutrinadores, eles argumentam também que proibir o pagamento do reajuste sob a alegação de que teria ocorrido a renúncia tácita pela inércia do contratado não combina com os princípios do direito administrativo, como, por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva. Então, pelo princípio da boa-fé objetiva, segundo o professor Silvio Luiz Ferreira, o contrato ele não compreende somente os deveres e obrigações pré-estabelecidos, mas também deveres de conduta para preservar o negócio e os efeitos jurídicos almejados pelas partes, impondo um comportamento que respeite a real intenção das partes que se compuseram. Desse modo, os acréscimos oriundos do reajuste de preços não poderiam ter o pagamento rejeitado posteriormente sob o argumento de que não teria sido formalizado oportunamente nos termos aditivos firmados no decorrer da execução do contrato administrativo. Por isso, a inércia do administrado no exercício do seu direito ao reajuste de preços, ele não significaria o quê? A ocorrência de uma renúncia tácita a esse direito. Por quê? Deixar de exercer esse direito não expressaria renúncia. Somente o quê? A prescrição pode aniquilar esse direito do contratado e favorecer quem? A administração pública. Então, conhecemos manifestações doutrinárias que dizem que ocorre a renúncia ao reajuste de preços e outros entendimentos de que não ocorre renúncia ao reajuste de preços. Dessa forma, agora vamos ver como que essa matéria ela vem sendo tratada nos tribunais. Qual é o entendimento utilizado para fundamentar as decisões? A ideia aqui não é trazer um calhamaço de decisões, não, de jeito nenhum. Como dito, é apenas para mostrar como que é analisado, qual o entendimento que deve ser levado em consideração na análise desse pedido, se faltou algo no pedido. Então, vamos lá. Temos aqui uma decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que analisou a seguinte situação. Uma construtora, ela ingressou com uma ação de cobrança relativa a um contrato de prestação de serviços de empreitada, serviços de manutenção, instalação e construção civil, sob o regime de empreitada por preço unitário. No contrato, havia a previsão expressa de reajuste anual dos preços unitários pela variação acumulada do INCC. Relatou à construtora que foram emitidas notas fiscais de serviços no período de julho de 99 a agosto de 2000, porém, sem a incidência do reajuste. A pretensão da construtora estava na cobrança da diferença relativa ao reajuste anual pelo INCC. Na sentença, não foi admitido o pedido. Qual foi o fundamento? O fundamento, foi que, após a emissão das notas fiscais de serviços e do recolhimento dos tributos devidos, de cobrança dessa suposta diferença, foi dito que ocorreu a renúncia tácita por parte da construtora ao reajuste anual estabelecido no contrato, não sendo devida a diferença do reajuste. Então, logo, o pedido foi o quê?
julgado improcedente. E o que a construtora fez? Ela foi recorrendo até chegar no STJ. O STJ, no mérito, ele destacou que a construtora, durante todo o período da relação contratual, ela cobrou os valores sem o reajuste e sem qualquer objeção ou ressalva ao recebimento desses valores, né, que ela está alegando que ela recebeu a menor. E ele disse também que a construtora ela recolheu tributos devidos ao fisco municipal e federal sobre os valores efetivamente pagos e que agora ela não poderia mudar de ideia e cobrar judicialmente os valores que renunciou anteriormente, em atenção ao quê? Ao princípio da boa-fé contratual. Esse princípio, o da boa-fé contratual, né, ele trata de um dever imposto às partes, que seria agir com lealdade e retidão durante todas as etapas de um contrato. Então, o STJ ressaltou que a empresa ela não pode simplesmente mudar de ideia e postular pela via judicial o recebimento de eventual valor que, de maneira clara e explícita, havia sido objeto de sua renúncia anteriormente. E mais, destacou que não havia nenhuma prova no sentido de que a empresa tenha tentado cobrar do órgão os valores reajustados e que o órgão ele tenha se recusado a efetuar o pagamento. O STJ destacou também que, apesar da existência da cláusula contratual estabelecendo o reajuste anual do preço unitário pela variação do INCC, o que foi feito regularmente até o mês de junho de 99, né? Segundo o STJ, a construtora ela poderia ter mantido no período compreendido entre os meses de julho de 99 e agosto de 2000 o preço anterior, até como meio de convencer o órgão a dar continuidade ao contrato de prestação de serviço, que era renovado a cada 12 meses. Porém, a construtora, pela livre e espontânea vontade de seus representantes legais e sua única e exclusiva conveniência, embora houvesse previsão expressa de reajuste anual de preço, ela não aplicou o reajuste pela variação do INCC no período compreendido entre julho de 99 e agosto de 2000, motivo pelo qual ela teve que arcar com seu modo de agir, né? Ele também julgou o quê? Improcedente. Temos agora um caso do Tribunal Federal da Quarta Região. Esse tribunal, ele analisou o recurso de apelação de uma sentença que julgou improcedente a declaração de ilegalidade de cláusula contratual com possibilidade de reajuste. Nesse caso, a empresa ela venceu a licitação, contratou com a administração pública, assinou o contrato para execução de uma obra. O contrato foi firmado, olha o detalhe, o contrato foi firmado com preço fixo e irreajustável. Entretanto, a empresa ela alegou que a cláusula seria ilegal e não deveria produzir efeitos. Informou que o prazo final do contrato foi prorrogado. Então, ela alegou o seguinte, olha, a lei determina a estipulação de critério de reajuste, porque houve a prorrogação. E se a lei impõe, é nula a cláusula que desobedece ao ditame da norma. A empresa, ela destacou que, sendo nula essa cláusula, a sua aplicação deve, então, ser afastada. Por consequência, a construtora disse que deve ser aplicada a previsão legal que determina que é obrigatória a concessão de reajuste para contratos com vigência superior a 1 ano. No mérito, o tribunal ele salientou o seguinte, que o contrato ele foi assinado com preço quê? Fixo e irreajustável,
conforme cláusula expressa no contrato. Porém, a empresa alegou que a cláusula que veda o reajuste é absolutamente ilegal, defendendo que o reajuste em contratos com vigência superior a 12 meses impõe-se por lei a favor do contratado. Por outro lado, a União, ela sustentou, dentre outros argumentos, que a restrição foi determinante para a elaboração das propostas apresentadas pelos competidores. Ela disse que a empresa ela tinha ciência da inexistência de reajustes durante toda a execução do contrato. O tribunal, então, ele deu razão à União, né, adotou os fundamentos da sentença e o pedido foi julgado improcedente. Pessoal, esse caso que eu acabei de falar, a questão jurídica envolvida nos autos, ela se refere ao reajuste contratual de contrato administrativo firmado entre particular e administração pública para a construção de uma obra. Ela também se refere à validade da cláusula contratual que excluiu a possibilidade desse reajuste. Destacamos que, dentre os princípios que regem os contratos administrativos na parte das licitações, podemos firmar o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que manifesta pelo quê? Pela manutenção da relação dos encargos do particular com a remuneração prestada pelo poder público. A disposição dessa relação, ela deve ser prevista no edital de licitação de modo a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes contratantes. Para tanto, nos contratos com duração superior a 12 meses, deve haver cláusulas relativas à revisão do contrato para regular, por exemplo, situações imprevisíveis. Aqui nós estamos no campo da área extraordinária. Assim como o reajuste contratual. O reajuste contratual, ele decorre de eventos previsíveis, é chamado o quê? Área ordinária. É nesse contexto que se insere o artigo 40.11 da Lei 8.666, que ele prevê o quê? A obrigatoriedade de constar cláusula de reajuste no contrato. Como também não podemos deixar de citar o parágrafo 7º da nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021. A nova lei, ela fixou o entendimento de que, independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial. Quanto à inexistência de previsão de cláusula de reajuste no contrato, parte da doutrina, ela se posiciona no sentido de que, ainda que não haja previsão expressa no edital de licitação, ou mesmo no contrato administrativo firmado, o reajuste, ele é direito e dever de ambas as partes, tendo em vista o quê? A preservação do valor real inicialmente contratado. Contudo, a exemplo de José dos Santos Carvalho Filho, outra porção de doutrinadores defende o quê? A liberdade de contratar, né? Defende que a liberdade de contratar, ela se sobressai quando não há expressa menção do reajuste ou quando este é negado no contrato. Observamos o quê? Que foi frisado na sentença que havia uma cláusula expressa no contrato que o preço firmado era o quê? Fixo e irreajustável, presumindo que os licitantes renunciaram a essa faculdade pelo fato de haverem embutido no valor do contrato a inflação do período. Por conta do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é vedado alterar, lógico, fora as exceções previstas na legislação, né?
aquilo que se contratou inicialmente. Nesse sentido, o tribunal ele entendeu que não foi demonstrada qualquer irregularidade no cumprimento desse contrato, né? O recurso foi, então, julgado improcedente. Temos outro acórdão do TRF da Primeira Região, que analisou um caso, né, relativo a pedido de serviços de engenharia, né, onde foi negado o reajuste de preços pela administração pública. Nesse caso, a União, ela alegou que a empresa, a construtora, ela renunciou tacitamente ao pretendido reajuste. Por quê? Porque ela não manifestou interesse nesse reajuste. Ocorre que o tribunal, ele considerou que as alegações da União, elas se encontravam contrárias às provas que instruíam o processo. Por quê? Porque houve sim expressa manifestação da empresa, né, que segundo o tribunal, ela se deu por correspondência e por e-mail, onde a construtora, ela solicitou o reajuste a partir do 13º mês, né? Ou seja, segundo o tribunal, o reajuste ele foi impedido por conduta omissiva da administração. Foi destacado no acórdão que a correção monetária nada mais é do que um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda, não devendo representar por si só nem mais nem menos em sua substância. Frisou, né, que corrigir o valor nominal da obrigação representa manter no tempo o seu poder de compra original alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período. Nesse caso, por unanimidade, foi negado o provimento à apelação da União e, consequentemente, a construtora ela teve o quê? O seu pedido julgado procedente. E no último caso, temos a manifestação do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Ele analisou o recurso de apelação interposto pelo município em razão da sentença proferida a favor da empresa. Vamos entender o caso. O município alegou prescrição, porque, segundo o município, os cálculos apresentados pela construtora retroagiram a 2011 e a ação judicial foi proposta em 27 de março de 2018. O município alegou também que a empresa ela não teria direito ao reajuste de preços porque não havia previsão de reajustamento no contrato e que a empresa teria renunciado tacitamente ao reajuste quando da celebração de termos aditivos de prorrogação. Bom, o tribunal ele entendeu que não houve prescrição. E por quê? Porque, olha só, o contrato ele foi firmado em 26 de 4 de 2010, entre as partes, né, visando a execução de serviços e obras de engenharia. Esse contrato ele foi alvo de diversos termos aditivos, sendo o último celebrado em 28 de 7 de 2017. Segundo o tribunal, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910, de 32, as dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, elas prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Dessa forma, o tribunal ele entendeu que o prazo prescricional para a propositura da ação, ele tem como termo inicial a data da pactuação do último aditivo. Desse modo, considerando a data do último termo aditivo, que ocorreu quando? 28 de 7 de 2017, e a propositura da ação ocorrida em 23 de março de 2018, não ocorreu a prescrição, né?
tendo sido, então, afastada essa alegação de prescrição pelo tribunal. O município, em suas alegações, ele sustentou ainda a ocorrência de quê? Da renúncia tácita ao direito ao reajuste. Em razão de quê? Da ausência de previsão do direito de reajustamento e em razão da realização de termos aditivos entre as partes. Porém, o tribunal ele citou a cláusula 5ª do contrato firmado entre as partes, que dizia o seguinte: os preços contratuais propostos somente poderão ser reajustados caso haja prorrogação do contrato após a periodicidade de no mínimo 12 meses, sendo o prazo de reajustamento contado a partir da data da apresentação da proposta ou do orçamento. Ou seja, havia previsão contratual. E mais, o tribunal destacou que foram firmados 10 termos aditivos e em nenhum deles a cláusula relativa ao reajustamento dos valores, né, foram pactuados. Em nenhum momento essa cláusula ela foi anulada ou excluída pelos contratantes. Portanto, entendeu o tribunal que não houve renúncia tácita a tal direito, né? Uma vez que em todos os aditivos constava a cláusula de ratificação, pela qual ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não conflitem com o presente instrumento. O tribunal ressaltou ainda que a sucessiva prorrogação do contrato fez o quê? Que a duração desse contrato ele tivesse periodicidade superior a 12 meses. Requisito esse previsto expressamente no bojo do contrato, né? E o que aconteceu então? Julgou procedente o reajustamento dos valores contratuais, né, que deveriam ser pagos à construtora. Bom, como nós podemos observar, nós tivemos decisões favoráveis, decisões contrárias. Então, a gente tem que analisar sempre o quê? Caso concreto. Nós já falamos sobre a possibilidade de preclusão na repactuação, já falamos da preclusão no reajuste. Aí eu pergunto, e na recomposição do equilíbrio econômico contratual, aquele oriundo da área extraordinária, será que ocorre a preclusão? Esse tema, né, será para um próximo vídeo. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigada a todos pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E o pensamento de hoje é de Leonardo da Vinci. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Deus abençoe a todos.